A vida pode ser mais leve. Eu tenho uma pergunta para te fazer. O que você vai ser quando você crescer? E aí você do outro lado deve estar se perguntando, mas Hugo, você perdeu a noção da realidade. Mas eu já sou adulto. Como assim eu vou ser quando crescer? A grande verdade é que todos nós temos uma criança dentro da gente. E quando nós éramos crianças, ou seja, quando nós, além dessa criança dentro da gente que nos acompanha a vida inteira, nós também éramos crianças, fisicamente, cronologicamente falando, nós sonhávamos em mudar o mundo, né? Não sei se você tinha isso, né? Eu sonhava que eu ia ser o super-homem, aqueles personagens que tanto nos encantavam, né? Mas a vida vai caminhando e vai nos ensinando que salvar o mundo não é bem uma questão muito fácil. Na verdade, é impossível. É uma utopia. Uma utopia, para quem não lembra, é um sonho impossível de realizar. Mas nós crescemos, aprendemos que não vamos ser os super-homens ou super-mulheres de Hollywood, aqueles dos desenhos animados, dos filmes que nós crescemos assistindo, mas ao mesmo tempo que nós chegamos a essa conclusão, nós também chegamos à conclusão de que nós podemos sim colaborar para um mundo melhor. Como disse, não como os super-homens ou super-mulheres que tanto nos encantavam, mas mudar o mundo fazendo a diferença aonde quer que você vá. Dentro da sua realidade, dentro das suas possibilidades, no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua caridade, na sua generosidade, na sua família, seja lá onde você for. É assim que se muda o mundo. Quando nós observamos os garis que limpam as ruas para que a gente viva melhor, num ambiente mais civilizado, limpo, organizado, quando você vê, por exemplo, os médicos, os enfermeiros, os auxiliares de enfermagem, que numa sincronicidade ou numa cooperação perfeita faz com que as coisas caminhem. Algumas vezes pode não caminhar como nós gostaríamos, mas tudo está indo dentro de um estado de entendimento, tudo dentro de uma conformidade. Estamos distantes de um mundo perfeito, mas cada dia que passa estamos um pouco melhores ou um pouco piores, como você quer que entenda. Mas a pergunta é, o que você vai ser quando você crescer? Nós crescemos todos os dias, temos a oportunidade de amadurecer, de aprender. Quantas coisas nós aprendemos só quando surgiram os primeiros cabelos brancos? Em outros casos, os cabelos brancos já nos acompanham em abundância e nós continuamos aprendendo. Gonzaguinha nos dizia que nós somos eternos aprendizes. Temos que trazer essa leveza das crianças e, por sinal, quero também deixar aqui o meu parabéns a todas as crianças da humanidade. Aquelas crianças que hoje são crianças, aquelas crianças que vão chegar, aquelas crianças que passaram por esse mundo, e aquelas crianças que estão dentro da gente. As crianças, elas são como se fosse, sabe aquele brotinho na árvore? Se você olhar, né, uma árvore de cima para baixo, você vai ver que tem sempre aqueles brotinhos mais coloridos ou mais sutis, que vai levando a árvore para cima, que vai trazendo novo e substituindo o velho. Esse é o ciclo da vida. Por sinal, tem uma lei que é chamada a lei da perpétua transmutação, que diz que tudo está crescendo ou morrendo. E olha que coisa magnífica. Tudo pode estar morrendo independentemente da sua idade cronológica. Talvez você hoje esteja com 50, 70, 80, 90 anos e pode estar muito vívido, muito vívida, muito aceso, muito antenado para a vida. E quantas pessoas começam a morrer depois dos 10, 15, 20 anos? Isso é uma régua que é difícil medir. Cada um tem que medir a si mesmo. E mesmo se você hoje está se sentindo morrendo, independentemente da sua idade cronológica, você pode trazer de dentro aquela força incrível e retomar o entusiasmo pela vida. Aprendendo a amar, aprendendo a servir, aprendendo a aprender, seguindo, amando e fazendo bem.
Esse é um dos caminhos que a vida nos convida a todo momento. Você já me ouviu dizer aqui, em muitos casos, que eu particularmente acredito que o amor é como se fosse o cimento de todo o universo, de toda a criação. Só um ser com muita bondade, com muita generosidade e com infinito amor construiria toda essa engrenagem maravilhosa que é o universo, em especial a nossa casa, a nossa mãe terra, que nos abriga no seu ventre, e estamos a todo momento respirando esse ar que para a gente funciona como o líquido amniótico. Parabéns a todas as crianças, que nós possamos, meus amados amigos e irmãos, abraçar essas crianças que nos dão o privilégio de conviver, seja o seu filho, quem sabe neto, sobrinho, ou quem sabe filhos de algum amigo ou de alguns amigos, ou quem sabe até são as crianças que moram perto de você, ou quem sabe você tem o privilégio de trabalhar com as crianças. Certa vez eu estava vendo um vídeo, desses vídeos aí da internet, e eu achei engraçado que eu vi uns leões, né? E entre esses leões tinha um que parecia ser bem velhinho. E os leões filhotes chegavam perto dele, brincava, pulava, e ele sempre dava aquela rosnada, não sei exatamente como fala, né? Aquele mugido, enfim, não sei, não estou conseguindo lembrar qual o termo exato. Mas o que acontece é que o bicho ficava lá meio chateado, enquanto os filhotes estavam cheios de energia, querendo brincar com ele. Será que nós não nos comportamos como um leão velho, uma leoa velha, que perdeu o entusiasmo pela vida? Se você se sente assim, eu tenho uma boa notícia para te dar. Todos nós, sem exceção, temos uma criança dentro da gente. Essa criança, ela está sempre disposta a brincar, a nos ouvir, a correr, a nos encher de alegria, de amor, de ânimo, de esperança. Por que não resgatar essa criança que está dentro da gente? Isso indifere ou pouco importa a sua idade cronológica. Não sei quantos anos você tem. Quantos anos você tem? 80, 30, 20, 50, 90, não sei. Nós temos essa criança. E essa criança pede a todo momento para ser ouvida. E quando nós fazemos o elo entre o eu de agora e essa criança que mora dentro do nosso âmago, a mágica acontece. Há uma fusão que o nosso mundo se transforma. Se você, por exemplo, reparar uma criança viajando de carro, vamos fazer uma brincadeira? Imagina, por exemplo, que você está dirigindo o seu carro. Ou melhor ainda, imagina que você está no banco do carona, aquele banco da frente. E no banco de trás tem uma criança e tem uma pessoa bem velhinha. Eu não digo nem velhinha cronologicamente, porque tem muita gente que é velha na idade, mas é jovem na forma de ver a vida, no ânimo, né? Mas vamos dizer que nesse nosso caso, nesse nosso teatro, você está no banco do carona da frente, fazendo uma viagem longa de carro, tem uma criança no lado esquerdo e tem uma pessoa lá, um velho, né, uma velha, no comportamento do outro lado. Perceba que a pessoa que já assumiu uma postura velha, perdeu o ânimo, né, ou simplesmente se colocou como tal para a vida, ela fica tipo, já chegou? Falta muito? Reclama de uma coisa, reclama de outra, faz comentários desagradáveis, às vezes lembra de coisas que não são tão agradáveis, tão legais, enquanto a criança está vendo o cavalo que está lá no pasto, vê uma montanha, faz uma brincadeira, fica contando os carros, as cores dos carros, os carros azuis, brancos, vermelhos, fica fazendo brincadeira, fica olhando os desenhos em nuvens e dessa forma a mesma viagem pode ter, digamos, percepções e aproveitamentos completamente diferentes para duas pessoas
que estão seguindo o mesmo caminho. Quem você acha que aproveita mais a viagem? Pois é, aqueles que se debruça, se entrega ao processo. Eu já disse agora há pouco, mas vou repetir. A grande verdade, meus amados amigos e irmãos, é que a nossa idade cronológica pouco importa. Podemos ser crianças com 90 anos e podemos ser velhos com 30. Se você se identifica com esse segundo caso, você talvez seja muito jovem, mas esteja se comportando como um velho, como uma velha, vá de novo tomar um banho de sol. Busque caminhar na grama, deitar na areia, rolar na areia, pular na piscina, brincar com as ondas do mar. Fazendo isso, você começa a resgatar aquele caminho que estava perdido, aquele mapa que estava esquecido. E seguindo essa trilha, você vai começar a lembrar de coisas que você fazia, por exemplo, quando era criança. Aquelas brincadeiras que tanto te dava brilho para o dia. E olha quantas crianças têm a nos ensinar. Se você pegar uma criança, se ela não tiver com fome, não tiver com dores, você pode colocar ela em qualquer canto, mesmo sem nada ou com poucas coisas, ela vai brincar. Ela vai se divertir. Ela vai nos ensinar que é preciso muito pouco para ser feliz. Eu acho que nós temos que rever alguns conceitos. Você não acha? Eu acho. Eu acho, meus amados amigos e irmãos, que nós podemos e devemos transformar nossa vida. Temos a todo momento essa oportunidade de ver a vida com novas lentes, com novos olhos, sendo uma mesma pessoa, mas com um novo panorama, com um novo prisma. Sendo um melhor marido, uma melhor esposa, um melhor filho, um melhor pai, amigo, vizinho, irmão, sendo um melhor ser para o mesmo planeta. Que Deus abençoe essa nação, que Deus abençoe essas crianças, a todas as crianças que merecem ser amadas, respeitadas, compreendidas, porque as crianças são aprendizes da vida. Se nós, adultos, já somos eternos aprendizes, como diz o nosso querido Gonzaguinha, você imagina as crianças que tanto têm a aprender, mas que tanto também têm a nos ensinar. Eu posso dizer que talvez o seu filho, o seu neto, já te ensinou muitas coisas interessantes. Basta nós termos a sensibilidade, leveza e maturidade e até sabedoria para absorver, aprender, analisar. Olha que coisa interessante. Estamos vivendo um novo momento na humanidade que os mais jovens ensinam os mais velhos. Na idade dos nossos avós, bisavós, os mais velhos ensinavam predominantemente, ou quase que exclusivamente os mais jovens. Mas hoje em dia os mais jovens parece que eles já nascem sabendo. As crianças já nascem com intimidade com a tecnologia que nós não sabemos, digamos assim, exatamente de onde veio essa intimidade. Mas no campo da espiritualidade, do conhecimento da vida transcendental, nós sabemos de que, como diz o Carl Gustav Jung, o bebê humano não é uma folha em branco. Ele traz uma história pregressa. E essa história que nós temos que absorver, resgatar e aplicar na nossa vida. Feliz Dia das Crianças. Como já disse, que Deus abençoe a todas as crianças da humanidade. Que Deus abençoe a sua vida. Que você e eu possamos cada vez mais abraçar, respeitar, amar as crianças de todo o Brasil e do mundo. E que nós possamos olhar no espelho e falar: o que eu vou ser quando crescer? Eu quero ser, sobretudo, feliz. Valorizando, respeitando tudo que a vida me traz, desejando e querendo tudo que eu posso, e vendo e vivendo a vida com muito mais leveza, alegria e entusiasmo. Sim, a vida pode ser mais leve. Só depende de mim, só depende de você. Te desejo paz e bem, paz e luz, paz, muita paz. Feliz Dia das Crianças, que na verdade são todos os dias. Um grande abraço
e nós vamos nos encontrar aqui muito em breve. Até logo.